Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pode Simplificar, um podcast que reúne os protagonistas do setor público de todo o Brasil para compartilharem suas percepções e experiências com a transformação digital e mostrarem como a tecnologia pode simplificar a vida das pessoas. Eu me chamo Delza Cis e hoje eu estou aqui com o pessoal de Presidente Prudente, né? O Elton Sapia, que é o secretário municipal de Tecnologia e Informação da Prefeitura de Presidente Prudente, e a Célia Matos, que é a secretária de Finanças da Prefeitura de Presidente Prudente. E o tema do nosso episódio de hoje é a digitalização dos processos de contratação pública na Prefeitura de Presidente Prudente. Sejam bem-vindos, Elton e Célia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, né, com essa oportunidade de compartilhar um pouco as experiências do nosso município. Esperamos, de alguma forma, contribuir. Muito bom dia, né? Tem uma alegria também, né, poder estar aqui, participando um pouquinho, né, desse momento tão especial, que é levar um pouco de informação a todos aí, né? Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, porque a gente sabe que a experiência de Presidente Prudente é muito valiosa para todo o Brasil e essa é a intenção da gente aqui, mostrar o que tem sido feito aí. E como eu falei, o nosso tema hoje vai focar bastante em contratação pública, negócios, então também a área de finanças, que a Célia aqui vai ajudar a gente a entender melhor. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre a nova lei de licitações, que é o assunto do momento, né? A gente está bem próximo aí de ter uma lei que vai estar exclusivamente aí no ano que vem. Então, eu queria introduzir esse começo desse debate, a gente falando sobre a fase interna, né? Que quando a gente teve as primeiras discussões da nova lei de licitações, a gente viu uma necessidade de valorização da fase interna, porque com a nossa antiga lei geral, que é a 8666, a gente tinha uma valorização maior da fase externa, né, da seleção do fornecedor, mas quando fala de fase interna tinha muita lacuna e isso prejudicou um pouco as licitações no Brasil, né? E aí eu queria saber de vocês como é que está a questão da digitalização dos processos de contratação pública e se vocês sentem que essa digitalização ela contribuiu para a melhoria da fase interna, né, da fase de planejamento, que é algo que vai estar muito forte agora com a nova lei. Primeiras damas, Elton, se você quiser ceder o lugar. Bom, eu e o Elton, nós fazemos uma dupla, nós brincamos que é uma dupla dinâmica, né? Porque muito do que nós fizemos na Secretaria de Finanças, em termos de inovação, evidentemente que está totalmente atrelado com a tecnologia e essa parceria é crucial para que a gente caminhe, né? Porque eu, como secretária de Finanças, eu até posso enxergar aquilo que melhora o processo, mas não tenho a menor ideia de como faz esse processo melhorar. Então, talvez o primeiro ponto aí que seja bastante relevante é uma interlocução muito boa entre a Secretaria de Finanças com a Secretaria de Tecnologia, no apoio de toda a equipe, para que a gente pudesse entender processos e tudo mais. Então, isso é crucial no sentido do caminho que nós estamos trilhando. E eu faço questão de frisar que é um caminho, que nós começamos isso lá em 2021, quando a gente começou a mapear todos os processos, entender como se tramitava um processo de departamento de compras, né, como que ele chegava, como que ele saía da secretaria lá demandante até a fase final de todo o processo. Então, isso demandou um esforço absurdo e, como eu disse aí, muito linkado Secretaria de Finanças com a Secretaria de Tecnologia. E aí, sendo mais objetiva na questão da sua pergunta, a nossa grande preocupação foi fazer com que esse caminho convergesse para que a 1466 ela tivesse implantada na sua integralidade, com todas as suas funcionalidades, de uma forma que não tivesse traumas, né? Que a gente pudesse caminhar com isso com uma certa tranquilidade. Eu digo para vocês que a gente ainda não está no nível que gostaríamos que estivesse, nós temos muito que caminhar, mas, por outro lado, nós caminhamos muito. E a questão do processo interno, ele foi determinante, ele está sendo determinante para que a gente possa ter
uma implantação da 1466 de uma forma integral, né? Porque na visão, e aí eu estou falando da Secretaria de Finanças, não da secretária, até porque no município de Presidente Prudente, o Departamento de Compras ele é vinculado à Secretaria de Finanças, né? Ele está no guarda-chuva da Secretaria de Finanças. Então, assim, a visão a 1466, a principal norte dela, ela passa por planejamento, né? Todas as mudanças de processo, realização de ETP, é tudo um acessório, né? Agora, o grande cerne da lei é o planejamento. E não dá para você falar de qualquer tipo de planejamento sem uma informatização, sem automatização de processos e sem você ter aí uma revisão de todo o processo, como era, né, trazendo uma mudança nesse processo. Pegando um gancho aqui na forma Célia, né? A área de TI, ela pode sim colaborar muito, mas sem o patrocínio, sem a parceria da outra área, isso seria impossível. Então, a TI, ela sim está disponível, né? Ela está à disposição para avançar, mas é preciso que haja esse entrosamento, que haja essa disposição da outra área, porque no final das contas, a TI vai fazer aquilo que é próprio dela. Ela vai pegar um processo, ela vai informatizar, ela vai gerar um processo eletrônico, vamos dizer assim, né? Por outro lado, a área, ela vai sofrer uma mudança da sua forma de trabalho. É lá que ocorre o que é mais, vamos dizer assim, dolorido, né? A TI vai fazer o trabalho dela, mas a outra área vai ter que mudar, né? E mudança nós sabemos que não é fácil, né? Então, por isso é muito importante o patrocínio e essa integração, né? Essa comprar a ideia, fazer isso de maneira segmentada. Falando mais propriamente da nossa realidade aqui, então nós começamos como? Nós primeiro olhamos para os processos que já existiam, né? Quando chegamos, os processos que encontramos, todos eles feitos em papel, vamos dizer assim, né? E a primeira preocupação foi exatamente documentar esses processos, porque é muito comum nós nos depararmos com situações que não estão formalmente documentadas. Há um processo que é por aprendizado, vamos dizer assim, né? Por aprendizado que um vai passando para o outro, né? Então eu faço assim, porque antes de mim quem fazia assim, e o antes dele fazia assim também, e a gente segue fazendo assim, pronto, né? Tá resolvido, é assim que trabalhamos, né? Então essa primeira preocupação foi documentar esse trabalho, né? Tornar esse processo visível, e aí sim, comparar esse processo com duas visões, né? Primeiro, uma visão de como podemos melhorar esse processo sobre a ótica de processo mesmo, de como implantar, como informatizar para torná-lo melhor. E segundo, né, a legislação, o que a legislação fala sobre isso, né? Até acerca da legislação, né, se permite, vou fazer até um parênteses, né, logo que eu assumi aqui a função, eu venho do setor privado, sou professor, né? Então, tem o lado acadêmico, tem o lado profissional, que sempre foi ligado ao setor privado. E ao assumir aqui a prefeitura, entrou em contato comigo na ocasião o auditor do Tribunal de Contas, né? Eu já falei, esse auditor quer falar comigo, né? E o auditor, então, ele na verdade queria um bate-papo, falar um pouco do setor público, falar um pouco de como as coisas funcionam, o trabalho que eles estavam fazendo com todos os secretários que tinham meu perfil, quer dizer, secretários que vieram do setor privado, estavam tendo sua primeira experiência no setor público. E depois de algum tempo de conversa, né, nós já havíamos conversado quase uma hora, ele falou assim, agora eu vou te falar algo que se de tudo que nós conversamos você só lembrar disso, tá bom. E eu acho que ele foi muito didático nesse momento, porque nessa hora eu liguei todos os sensores aqui, ele falou, preciso prestar muita atenção no que ele vai me falar agora, né? E aí ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, no setor privado, você faz tudo que a lei não proíbe. Eu falei, isso mesmo, se a lei não proíbe, nós estamos fazendo. Ele falou, então, aqui você vai ter que reaprender. No setor público, você faz exatamente o que a lei permite. E aquilo foi muito importante.
Porque aquele trabalho que no primeiro momento nós estávamos olhando apenas a questão de melhoria de processo, de como aplicar API, eu coloquei mais um olhar sobre ele. O que a legislação permite que eu faça, né? E nós trabalhamos realmente em cima disso. Então nós olhamos primeiro a melhoria e, obviamente, só melhorar aquilo que a legislação permitia, né? Então assim que nós conduzimos esse trabalho aqui. Perfeito, perfeito. E como a Célia citou, né, a nova lei de licitações ela é uma lei super focada no planejamento. Tem gente que apelida essa lei como uma lei de governança, né, porque ela está super focada ali na eficiência, no resultado e no interesse público. E vocês comentaram agora que já começaram a fazer essa adaptação, ainda não está num cenário que vocês consideram ideal, mas já sabem que avançaram bastante. E eu imagino que os aprendizados que vocês tiveram trabalhando em cima da lei foram aproveitados para outras coisas também, para outros processos, talvez até para licitações que são feitas com base em outras leis, que a gente ainda tem a outra lei ainda coexistindo, né, com a nossa nova lei. E uma das coisas interessantes que a nova lei traz é a preferência para documentação eletrônica, mas vocês já vinham antes disso, né, pensando nesse formato. E eu queria saber, nesse sentido, assim, no que a nova lei trouxe de aprendizado que vocês aplicaram para outras coisas, ou que vocês já estavam adiantados, assim, em relação ao que ela trouxe? Por favor. Olá. Bom, essa pergunta ela é bastante ampla, né, e não muito fácil de responder. E assim, em qualquer processo, a gente tem sempre um objetivo para ele, mas quando você está próximo daquele objetivo, você já estabelece um outro que é mais ousado e assim você vai. Faz parte da melhoria contínua de qualquer processo, né? Então, assim, dentro do aprendizado que a nova lei trouxe, e eu acho que isso entra uma questão de um desafio muito grande, e aí eu tenho que falar da realidade nossa, né? Cada município tem uma realidade, uma estrutura com que trabalha. A gente identificou assim, a palavra planejamento, ela não faz muito parte do dia a dia, né? E uma coisa é você falar, eu vou ter um planejamento de como trabalho com os processos dentro de um departamento de compras, por exemplo. Mas a nova lei, ela não permite que apenas isso basta, né? Só isso não basta. Ela precisa de um planejamento lá onde nascem as coisas, lá onde sai a demanda da secretaria. E isso tem sido, assim, uma batalha constante. Eu uso o termo batalha não no sentido de guerra, mas de batalha, de você de conquistas mesmo, porque nós tivemos que trabalhar com uma coisa que é muito importante, que é a cultura, né? Existe aí uma questão de comportamento que deve ser mudado em relação ao andamento de um novo processo. A questão do digital, o digital não permite acertos de data, por exemplo. Eu não posso bater um carimbo no digital. Eu posso registrar, isso não quer dizer um engessamento, não é isso. Mas você traz uma transparência muito maior do que no processo físico. Então, isso, de certa forma, envolve também uma mudança de cultura, porque envolve um rigor maior em relação aos prazos, um acompanhamento melhor, uma gestão de processos mais efetiva, de contrato, por exemplo, de uma forma mais efetiva. Então, isso é uma mudança que ela não é uma mudança, não cabe só a Secretaria de Tecnologia, a Secretaria de Finanças, mas ela envolve toda a Prefeitura. E, inclusive, precisa ter um patrocínio muito forte do prefeito municipal, que é o nosso principal gestor, né? Porque, assim, a secretaria, o departamento está criando problema, o departamento não quer fazer, nunca foi feito assim e tal, e você tem que ter um patrocínio para você poder ir fazendo essas implementações. Então, dentro do aprendizado, eu acho que isso é extremamente importante, a gente nunca falou tanto de orçamento como nós falamos agora, entendeu? A secretaria, hoje ela tem uma preocupação com o orçamento dela que antes não era tão claro assim.
E aí, me desculpe, né, eu estou dizendo isso, mas eu estou aqui há 3 anos, né, então é dentro da percepção de quem está aqui há pouco tempo, tá? Então, assim, essa exigiu aí uma discussão além da questão do processo de tramitação do Departamento de Contas. Por isso que eu digo que nós, embora a gente tenha feito bastante, acho que caminhamos muito, hoje eu não tenho nenhum processo que tramita em nenhum papel. Até processos que são antigos, a gente sempre dá o encaminhamento com ele pode até ter uma pastinha lá que caminha, o que é muito raro, mas ele sempre tem um registro eletrônico, eu sempre consigo localizar aquele processo. E um acompanhamento de fases muito importante, né? Então, a secretaria demandante, ela consegue saber se o processo está parado no departamento jurídico, se o processo está parado ou sob análise, né? Vamos tirar o parado aí, está sob análise de um orçamento, se ele está sob análise de uma contabilidade, né? Ele consegue enxergar isso sem ter que ficar pegando o telefone, ligando. Então, isso traz uma transparência bastante importante para todo o processo, tá? Então, eu diria para você que, em termos de aprendizado, o que a lei traz desse aprendizado? Eu diria que traz uma reflexão que ela não era tão clara, por exemplo, ela não era tão clara e evidente, né? Se citou a questão da governança, o nosso município também fez um processo de governança, estabelecemos uma contradoria, regulamentamos, nós temos um grupo de governança que também temos muito para evoluir com ele, mas já demos o primeiro passo, né? Então, acho que é um pouco por aí. E assim, dentro do contexto histórico até, né, de oportunidades, nós vivemos, eu acho que aqui, acho que nós devemos falar um pouco, podemos, né, falar um pouco mais hoje até sobre também a abertura de empresa, né, mas só para entender um pouquinho. Nós, chegando aqui, nós nos deparamos com, vamos dizer assim, duas situações que o fato de estar no papel era algo complicado e que nós entendemos que a informatização poderia contribuir. A primeira que nós encontramos foi exatamente a abertura de empresas que nos permitiu trabalhar questões ligadas ao protocolo. Então, quer dizer, a interação das pessoas com o município e o próprio andamento interno dentro da prefeitura de maneira eletrônica. Num segundo momento, nós trouxemos o processo de contas. Então, aquele processo que ele era exclusivamente no papel, ele foi migrando, né? Nós fomos migrando ele aos poucos para o digital, de tal maneira que nós fizemos a migração completa para o digital. Então, esses dois processos, eles deram para nós a oportunidade de dar às pessoas a experiência do eletrônico em detrimento ao papel, ao físico, né? E o fato disso ter sido feito com muito cuidado, com muita assim, responsabilidade, abriu um caminho para nós irmos além. Então, aquilo que começou, no primeiro momento, como algo, né, pontual, acabou dando uma percepção e uma visão de que nós poderíamos ir muito além daquilo, né? Então, a lei que lá atrás, né, nós estávamos já preocupados em atender a legislação, né, a nova lei, que ela é muito mais eletrônica, que ela tem muito mais essa questão, né? Então, ela, na verdade, nos ajudou a criar um ambiente favorável para o próximo passo. Então, isso foi também algo bastante positivo e bastante construtivo. Sim, perfeito. E acredito que tem muito ainda aí para a gente caminhar, né? Porque, como a Célia falou, a gente está falando de uma mudança de cultura e cultura não se constrói do dia para a noite. Mas, em compensação, a cultura é um dos fatores mais fortes aí para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Tem uma frase famosa do Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então não adianta você ter toda a sua estratégia se você não se preocupar na construção de uma cultura, e acho que isso é muito positivo da lei, né? A lei tem, entre as suas inúmeras funções, ela fomenta novos comportamentos. Então acho que a gente vai ver muitos bons resultados ainda chegando. E também, da fala da Célia, ela falou sobre transparência, eu queria explorar mais, porque acho que esse é um tema que é de interesse de todo servidor público, de todo gestor público e do cidadão também. E quando a gente fala em digitalização, né, dos serviços públicos, da tramitação dos processos, a gente está
trazendo mais transparência, como a Célia falou, tanto para o servidor trabalhar melhor, quanto para o cidadão, porque o Elton mesmo mencionou, né, a gente tem diversas legislações aí que impõem algumas obrigações para o setor público, e uma delas é disponibilizar essas informações, inclusive em meios eletrônicos. Então, você precisa publicar ali no site oficial, no seu portal da transparência, precisa remeter para o Tribunal de Contas também a prestação de contas, alguns documentos. E eu queria saber de vocês como que foi esse processo, assim, se vocês sentiram o impacto dessa disponibilização desses documentos, né, como algo mais fácil a partir da digitalização. Eu queria saber um pouco mais da mudança de realidade que vocês sentiram entre o papel, quando era tudo físico, você tinha um pouco mais de trabalho para disponibilizar, e agora uma nova realidade, o quanto isso beneficia a transparência para todo mundo, né? Tanto para o servidor quanto para o cidadão. Eu de novo vou começar aqui a resposta, que depois o Elton acaba complementando aí, né? Contribui absurdamente, porque aí é que eu falo que é um processo de evolução, né? Qual que é o objetivo final? É que quando você assine o contrato lá por meio digital, você já tenha a gente até brinca assim, ele sobe no portal da transparência, a DESP, aquela parafernália toda, ele já sobe automaticamente. É esse o caminho, é isso que a gente quer, né? Já conseguimos fazer isso em alguns processos e temos algumas coisas ainda evoluindo nesse sentido. Então, eu acho que o ganho disso é muito grande, porque você vai, o processo digital, ele não pula etapas, ele não tem como pular etapas, ele segue o fluxo que é o que o poder público, que é o que a legislação exige do poder público, né? Então, a contribuição é muito grande. Eu diria para você que sem o digital é muito difícil você conseguir uma transparência nos processos, né? Porque você vai, você tem publicações, você tem documentos que são obrigatórios, e o outro ponto que eu queria ressaltar é a questão do ganho que você tem em relação à produtividade do servidor, né? Uma vez que eu elimino fases de trabalho manual, esse mesmo servidor, ele consegue ter mais atribuições, ele consegue fazer ele produzir muito mais. Então, eu acho que são ganhos assim, em relação à transparência, é indiscutível, né? E em relação à questão da produtividade, que ele reflete num outro aspecto, que é o aspecto econômico, né? Nós tínhamos, assim, pessoas que vinham 3 vezes no dia da secretaria para fazer processo em papel, trazer a rastinha, que esse processo agora precisa fazer isso e volta para lá. Hoje isso é tudo feito eletronicamente, né? Então a gente não tem. Então tem uma redução de custo, e aí eu deixo até para o Elton aprofundar um pouquinho disso daí também, que é um aspecto bem bacana. Então, assim, pegando aqui a Célia, né? Então a gente passa por essa situação de eu ter o processo eletrônico, né, em detrimento do papel, ele está no sistema, eu sei onde ele está, eu tenho visibilidade. Então, considerando mesmo a transparência interna, né, porque antes, onde está o processo? Nós tínhamos até um sistema aqui que controlava para falar em qual setor estava aquela pastinha de papel. E quando alguém recebia, dava o aceite dela no sistema, e quando alguém despachava, dava o despacho dela no sistema. Se alguém esquecer de atualizar, estava lascado. Não, exatamente. O último que atualizava era o que tinha que prestar conta daquela pasta. Falou, o último despacho foi para o seu setor. Vamos procurar a pasta aí, né? Isso acabou. Então, hoje, e outra, né, o sistema, ele ajuda. Eu tinha um sistema para dizer onde estava a pasta, mas o que estava acontecendo, o próprio acompanhamento, internamente nós não tínhamos essa visão. Eu precisava pegar o processo na mão para saber o que estava acontecendo. Então, hoje nós temos essa visibilidade do processo. A qualquer tempo, a fase interna, ela é disponível para os colaboradores internos, né? E tudo aquilo que a outra coisa importante que também é colocar a questão da integração. Para isso funcionar bem,
nós realizamos várias integrações. Nós não estamos falando de um sistema só. Nós estamos falando do sistema de gestão da prefeitura, que foi integrado com a plataforma de documentos eletrônicos, que foi integrada com a plataforma de licitações, que foi integrado com o portal da prefeitura, o portal da transparência. Tudo isso está integrado, né? Então, aquele processo que eventualmente demandaria de um funcionário da prefeitura preparar um documento, digitalizar um documento e colocar ele lá no portal da transparência agora para dar visibilidade à comunidade, né? Dentro da nossa realidade hoje, isso flui automaticamente, que tem a ver com o que a Célia estava dizendo do ganho de produtividade. Então, o que acaba acontecendo? Desde o nascimento do processo, na fase interna, ele tem ampla visualização dentro da prefeitura para aqueles que é de interesse enquanto tramitam, né? Quando ele vai para a licitação, né? Esse é um outro ganho. O modelo de plataforma que nós adotamos hoje, ele permite o acompanhamento ao vivo do pregão. Então está lá acontecendo, os lances estão acontecendo e a comunidade acompanha esses lances em tempo real. Quem quiser, é aberto a qualquer pessoa. Então, acho que não tem transparência maior do que essa, né? Você poder acompanhar uma sessão em tempo real. E tudo isso fica disponível e ao fechamento ele volta a tramitar internamente até a produção dos contratos, enfim, né, de toda a documentação, que ao ser assinada, hoje, né, na sua maioria já está disponibilizada automaticamente no portal da transparência. Inclusive, nós temos aqui algumas demandas, né? Por exemplo, algumas despesas que envolvem determinados fundos, elas precisam ser, por lei municipal, disponibilizadas num espaço mais especial ainda. Então, quer dizer, ela não pode ficar lá no portal da transparência misturada com tudo. Eu tenho que separar aquela informação num espacinho só dela, para quem tem interesse de controlar aquele fundo, poder entrar ali e ver tudo o que aconteceu por aquele fundo, né? Isso também já está automatizado, sai tudo separadinho, bonitinho, sai na transparência, vai também lá naquele espaço só daquele fundo para poder acompanhar. Então são situações que, se não tivesse a informatização e essa integração, era mais um trabalho, mais um funcionário da prefeitura, cuidando de mais uma informação, de mais uma digitalização, para poder disponibilizar mais uma informação para atender a legislação, né? Então, isso são ganhos que a gente tem no processo. Sim, nossa, é impressionante e eu acho incrível o quanto o uso da tecnologia propicia esses impactos tão diferentes, né? Eu acredito até que o Elton, como é da área de tecnologia, deve brilhar o olho dele, assim, quando ele vê a tecnologia proporcionando essa melhora de vida do cidadão, porque a gente sabe que tudo que é feito aí atrás, no back-office, né, nos bastidores, impacta lá na ponta. Cidadão, e o trabalho de vocês, com certeza, está trazendo grandes impactos aí para o cidadão de Presidente Prudente. E tenho certeza que está inspirando muita gente que está assistindo, a gente. E aproveitando... Repita para mim, Elton, que eu perdi. É isso que nos motiva, é saber que, por exemplo, alguém pode perguntar, né? Poxa, mas o processo de compra vai impactar o que na vida das pessoas da cidade? Vai impactar tudo, né? É o remédio que eu tenho lá no posto de saúde, o material que eu tenho lá na escola, tudo isso nasceu de um processo de compra aqui. Se eu faço isso de uma maneira mais rápida, com mais eficiência, eu estou impactando diretamente na vida da população, né? Então é isso que nos motiva, é saber que cada ação dessa, né, melhora o dia a dia dos nossos munícipes, é exatamente isso. Exatamente, você tocou num ponto, Elton, muito interessante, porque eu queria agora falar de empresas, né, e de fomento à economia local, porque quando a gente fala de contratação pública, a gente está falando de negócios, né, e negócios que o poder público faz com o setor privado. E as contratações hoje, as contratações públicas, né, hoje no Brasil, elas giram um montante de dinheiro muito grande, né, no nosso país, é cerca de 12% do PIB gira aí nas contratações públicas, então tem um impacto muito grande economicamente, inclusive socialmente, ambientalmente, em várias esferas. E falar de digitalização de contratação pública, a gente também precisa puxar para como que o fornecedor que vai participar dessa seleção, como é que ele está ambientado nesse universo, né? Nesse universo de
de contratações digitais, e eu sei que vocês lançaram aí a abertura digital de empresas, né, em Presidente Prudente, e acredito que isso traz uma ambientação muito boa dos empresários, né, da economia local aí para esse novo universo, essa nova forma de pensar. E eu queria saber um pouco mais dessa iniciativa de vocês, né, que impulsiona o ambiente de negócios público-privado para um ambiente mais digital, mais seguro e mais transparente. Vamos lá, então vamos na mesma ordem. Nós tínhamos, né, um problema muito sério em relação à atualização dos documentos para a abertura de empresas, né? Então, quando nós assumimos a gestão, uma dos principais gargalos da Secretaria de Finanças, envolvendo a área de tributação, era o processo de abertura de empresas, porque nós tínhamos um estoque muito grande de empresas que tinham solicitado a abertura a 90, 100, até 120 dias. A gente tinha empresa que estava aguardando uma inscrição para ele poder emitir uma nota fiscal. E isso, assim, tinha um descontentamento muito grande do setor dos empresários, evidentemente, do cidadão que estava ali querendo iniciar os seus negócios, e também dos próprios contabilistas, né? Como a gente precisa melhorar esse processo. E aí, de novo, a questão da parceria, ela entra de uma forma, assim, bastante relevante. E essa parceria, inclusive, envolveu o externo. Ela não ficou só em nível de Secretaria de Finanças com a Secretaria de Tecnologia. Ela teve que envolver, inclusive, os contabilistas, que nós começamos a avaliar o processo de uma forma bastante detalhada para identificar o que poderia ser automatizado sem que isso perdesse daí toda a legalidade do processo de abertura de empresa, né? E isso foi caminhando, iniciamos com as empresas, com o projeto, com um decreto sobre a desburocratização, né, Elton? Foi um dos primeiros passos. Porque toda a preocupação que o Elton disse lá no início, né, como é que eu regulamento os procedimentos nossos? Então, nós fizemos aí, dentro de um processo, uma lei de desburocratização do governo federal, amparado nelas, regulamentamos isso e trouxemos daí a simplificação de processos. Inicialmente, ele foi com as empresas de baixo risco, né, e onde conseguimos uma automatização, precisamos aí novamente ter acesso a um outro sistema, que era o sistema da Receita Federal, para que a gente tivesse um avanço ainda maior. E hoje, assim, de uma forma bem simplificada, e o Elton pode detalhar mais na sequência, um contribuinte que quer abrir uma empresa, ele em 30 minutos, ele tem a sua inscrição, né, dentro de um processo todo de integração com Receita Federal, com os dados, CNPJ, essa coisa toda. Então, isso trouxe um ganho muito grande, porque você já não tem mais aquela barreira. O processo de abertura de empresa é demorado no município. Isso trouxe uma imagem do município em relação a esse aspecto bastante positiva, né, Elton? E você não escuta mais isso, né? E, de novo, dentro dos processos de evolução, agora nós estamos numa fase final de teste de alteração de empresa, alteração de contrato, alteração de endereço, alteração de CNAES, né? São processos aí que nós estamos na fase, inclusive essa semana, com uma fase de teste para poder validar todo o processo. Então, sempre aí, de novo, de uma forma resumida, parcerias, preocupação com a regulamentação, preocupação com a equipe, no sentido de que porque nós, né, eu como secretária de Finanças, tenho a menor condição de desenhar um processo talvez hoje até consiga enxergar melhor, mas você chegando aqui, vou desenhar um processo de abertura de empresa, né, totalmente assim, ele precisa ser minucioso quando você vai tratar da implementação de tecnologia. E isso você tem que ter equipe. Então, de novo, a equipe comprar, enxergar aquilo como uma parte que
que traz benefício para ele mesmo, também é importante ressaltar isso, porque ele compra a ideia e vai junto com você. Então, hoje, esse eu posso dizer para você que é um assunto, esse, acho que dentro dos objetivos, aí, com 99% dos objetivos atingidos em relação a isso. E isso tudo, né? O que isso tem a ver com o processo de nós, inclusive, o Elton coordenou um evento muito interessante, onde nós trouxemos os fornecedores para que mostrassem para eles como que ele entra, como que ele participa, como que ele se credencia para ser um fornecedor da prefeitura. Nós fizemos isso esse ano, foi no começo do ano, né, Elton? Isso. Foi no começo do ano, foi feito esse processo, chamou todos os fornecedores, eles foram lá, entenderam, aprenderam a usar a plataforma, né, e com isso eles, você tem aí o estímulo para que eles possam participar do processo. Então o trabalho, Delza, nós detectamos o seguinte, né, ao regularizar isso, né, ao trazer primeiro uma nova legislação, mais simples, né, depois, trazendo a tecnologia, permitindo que a pessoa fizesse isso a partir de onde ela estivesse, né? Obviamente, bem alinhado com o usuário, né? Que no caso são os contadores. Quem que pede para abrir uma empresa? Os contadores. Então, nós os ouvimos, né? E fizemos tudo alinhados, né? Vamos dizer assim. Para a nossa surpresa, né? Ou nem tanto, né? Nunca abriu tanta empresa imprudente como nesses anos, né? Então nós temos um índice de abertura de empresas, nós entendemos que haviam talvez muitas empresas que trabalhavam aí sem estar devidamente regulamentadas, até por conta da burocracia que era regulamentar a sua empresa. E diante da facilidade que é isso agora, ele prefere então falar, opa, agora não tá. Sabe aquela desculpa, né? Eu tenho a desculpa que é complicado, eu vou ter que ir lá na prefeitura, eu vou ter que fazer... Não, agora não tem que fazer mais nada, né? Então, tá a casa dele, ele junta os documentos ali, protocola tudo e tá tudo resolvido, né? No máximo, em 30 minutos, ele tem uma inscrição municipal para trabalhar dentro da legalidade. Então, nós tivemos um volume muito grande de abertura de empresas, né? E nós também observamos esse fato que você colocou. A quantidade de pessoas que fornecem para o município, de empresas, né, que fornecem para o município, ela poderia ser muito maior. Então, nós fizemos um evento, convidamos a associação comercial, avisamos o SEBRAE para nos ajudar a divulgar o evento, e nós convidamos todo o comércio regional aqui a participar de um evento, a explicar para eles o que vem a ser fornecer para o órgão público, como que funciona isso. E aí, de novo, entra a tecnologia, né? Onde ele cadastra a empresa dele, onde ele se habilita, onde ele fica sabendo que haverá uma demanda da prefeitura, como que ele consulta, como que ele apresenta a proposta dele. Tudo isso nós fizemos aqui num evento que pretendemos repetir de tempos em tempos, né? Exatamente para dar visibilidade. Eu estou, na verdade, atendendo a lei. A lei fala que deve haver a ampla concorrência, né, da participação do processo licitatório. Na medida que eu dou essa informação para mais fornecedores, eu estou com certeza ampliando a concorrência do processo licitatório, né? Então, é isso que a gente vem trabalhando aqui no município. Com certeza. Eu acho impressionante, assim, os resultados de vocês. Inclusive, eu já ouvi, Elton e Célia, em alguns lugares, assim, os municípios justificarem que não estão fazendo suas licitações eletrônicas porque os fornecedores, as empresas dali não vão participar porque não sabem como fazer. E aí agora quem for assistir o podcast já sabe como fazer, já sabe qual tipo de iniciativa tomar lá no município, né? E isso é muito bom mesmo, assim. Elza, assim, essa foi uma preocupação, sim, né? Como é que a gente, o pequeno, ele vai ter facilidade de entrar no computador, de acessar o sistema, de poder participar. Mas olha, aí sempre a gente usava o argumento, se eu consigo fazer uma videoconferência por WhatsApp, hoje qualquer pessoa, né, com mínimo aí de
de instrução, ele consegue fazer isso, mudar mensagens e resolver, fazer um Pix, né? Que é uma coisa mais complexa que um Pix, né? Ele consegue fazer com muita facilidade, porque não participar de um processo. E aí, evidentemente, que você tem que oferecer a oportunidade, né? Tem que pensar em como é que você vence esse obstáculo. Mas era uma preocupação, sim. E como eu disse, estamos caminhando, né? Temos isso assim de uma forma, está perfeito e tal. Não. Passo a passo, dia a dia, e vai sabendo onde é o objetivo. Sim, com certeza. Mas como você mesmo falou, Célia, é uma mentalidade de melhoria contínua. Então, a gente sempre vai ter algo a melhorar, mas os resultados de vocês já são, assim, impressionantes. E vai servir de muita inspiração para quem estiver assistindo a gente. E dizem que tudo que é bom dura pouco. Eu não sei se essa frase é verdadeira, mas o nosso podcast a gente pode aplicar, porque está chegando ao final da nossa conversa, esse papo super enriquecedor. E para fechar, eu queria perguntar para vocês, na verdade eu queria pedir para vocês, cada um na sua perspectiva, né, a Célia aí na parte de finanças, o Elton na sua parte de tecnologia, queria que vocês deixassem uma mensagem de incentivo para os gestores que estão assistindo vocês agora, que querem começar um projeto como esse, mas não sabem o que fazer, né, como dar o pontapé inicial, que pessoas reunir, né, que estratégia traçar. Eu queria que cada um de vocês, aí primeiras damas novamente, Elton, que cada um de vocês deixasse uma mensagem para esse gestor que está assistindo a gente, que quer começar, não sabe como, mas vai se inspirar em vocês. Eu diria assim, que tudo que você tem que começar, você tem que começar. Então, né, assim, o primeiro passo tem que ser dado. Eu acho que todos os gestores, ele tem na sua equipe as pessoas que são as pessoas. Vou usar uma palavra que eu não estou encontrando tá melhor, mas são as pessoas-chave, são aquelas pessoas que podem estar junto com você num processo como esse. As pessoas, elas fazem aquilo que traz benefício para ela mesma. Eu acho que mesmo a gente falando no setor público, que o nosso objetivo maior é trazer o bem para a comunidade, para a sociedade, isso está muito bem consolidado na mente de cada servidor, mas ela traz ela tem que enxergar facilidade no serviço dela. O que eu uso, né? Nós usamos o dito cujo do celular, que ele facilita a nossa vida. Então, eu pego muito essa premissa, então ele tem que enxergar. Então, o que eu diria é assim, se associe, né? Junte as suas pessoas que podem te ajudar na condução desse processo, coloque isso, tente que eles façam parte dessa construção, né? E a minha participação nesse processo todo, ela foi, sei lá, talvez 5%, né? Mas no sentido a minha participação foi muito mais no sentido de viabilizar as discussões, de estar presente nas discussões, de estimular as discussões, do que particularmente entrar num processo que ela tem que desenhar, tem que ser assim, assim, assado. Mas a equipe tem que se sentir apoiada, tem que se sentir valorizada e ela ser parte atuante no processo. E a melhor forma de começar qualquer coisa é dar pontapé inicial. Com certeza você vai fazer um bom jogo. Então, como mensagem aqui, eu diria o seguinte, então, eu relembro primeiro um pouco do que o auditor disse para mim no tribunal, né? Vamos fazer tudo aquilo que a lei fez em então. E aí, diante disso, o que nós fizemos aqui para falar um pouquinho? Então, nós temos algumas legislações que nós ajustamos, nós regulamentamos, por exemplo, a assinatura eletrônica na esfera dos documentos do município da prefeitura, e na sequência nós temos uma outra legislação que regulamenta os nossos processos oficiais como sendo os eletrônicos. Então, qual é o protocolo oficial do município de Presidente Prudente? É o eletrônico. Aquela pastinha de papel, ela não acontece mais. Então, da mesma forma que hoje, quando você compra alguma coisa, você tem a nota fiscal eletrônica, né, que ela é o documento que dá validade à transação, né, a hora que você imprime o papel, você chama DANF, né, um documento auxiliar, né, então, a mesma coisa ocorre hoje, né, nós temos, qual é o documento que regulamenta, qual é o protocolo é o eletrônico, o processo de compra, o processo administrativo, o processo é o eletrônico.
E ali eu tenho legislação, nós fizemos aqui no município legislação que regulamenta isso. Então é muito importante isso dar segurança ao funcionário público, porque ele precisa trabalhar, nós precisamos entender isso, ele precisa trabalhar dentro de um ambiente que traga segurança para ele. Segurança em todos os sentidos. Ele tem que sentir a segurança jurídica, vamos dizer, eu estou trabalhando dentro da legalidade. Ele tem que sentir a segurança operacional. Eu recebi um treinamento adequado para executar essa tarefa. Muito importante você mapear a equipe e quem vai realizar o trabalho, ver o que você precisa dar de treinamento para cada um, e ele tem que ter essa segurança, falar, não, eu sei como executar esse trabalho. E, finalmente, ele precisa ter a segurança, o respaldo diante de uma situação inusitada, né? Aconteceu algo que não estava inicialmente previsto, não é assim, ó, ema, cada um com seus problemas. Não pode ser assim, né? O gestor tem que chegar e dar a ele a segurança que ele está ali para apoiar, para ajudar, para juntos encontrar a solução. Essa é uma certeza, tá? Problemas vão acontecer, né? Certeza, né? É como nós vamos lidar com eles que vai dizer se nós vamos ter sucesso na empreitada na batalha, como a Célia colocou, ou não, né? Então, isso tudo é muito importante. É isso que eu queria deixar aí de recado. E estamos à disposição para quem quiser trocar uma ideia. A gente está aqui, quem quiser visitar o município de Presidente Prudente, conversar conosco, seguimos à disposição por aqui. Sim, né? Não tem como a gente dizer que não foi uma grande aula esse podcast hoje com vocês. Muita coisa maravilhosa, enriquecedora, que vai servir de inspiração, de aprendizado para muitos servidores públicos aí ao redor do Brasil. A gente está acabando aqui o nosso primeiro episódio do Pode Simplificar. Tenho certeza que você gostou, então acompanhe a gente para saber dos próximos episódios, acompanhar as nossas discussões e até o próximo encontro. Tchau! Tchau, obrigada. Tchau, obrigado.